Essa é uma história que ocorreu na Albânia. Fala de um marido que deixou sua mulher e seu filho para ir com a amante e ainda criar 2 filhos dela e deixando de lado seu próprio filho. Anos depois, esse pai vai pagar um preço muito alto por ter abandonado os dois. Marido larga a esposa e o filho para ir com a amante e os filhos dela. Anos depois, o seu filho faz uma incrível surpresa. Tudo começa com um casal chamado Manuel e Laura. Eles eram muito jovens quando se conheceram. O amor parecia fluir e tudo parecia tranquilo. Eles casaram e tiveram seu primeiro filho, Fernando. Apesar de ter a família dos sonhos, as coisas começam a mudar quando Clara se dedica ao bebê e não dá muita atenção ao marido. De início ele compreende por que deveria dar atenção ao seu bebê. Após o filho completar 12 anos, a relação não era mais a mesma. O casal começou a discutir e brigar todos os dias. O jovem Fernando cresceu vendo toda essa situação e ficou muito triste. Um dia, Manuel começou a ter um caso com uma mulher chamada Marta. O caso começa a fluir e os dois parecem apaixonados. Em um dia de comemoração, Marta conta para Manuel que ela queria ser sincera e não esconder nada dele. Ela diz que tem 2 filhos, um menino e uma menina. Ela queria saber se continuaria gostando dela assim mesmo ou deixaria ela. O homem fica maravilhado com a sinceridade da amante. Ele diz que a ama e aceita os filhos dela. Em segredo, Manuel começou a brincar e conquistar o afeto dos 2 filhos. Os dois já estavam chamando Manuel de pai e ele parecia estar feliz com Marta. Desse dia em diante, ele deixou de dar as coisas para casa, para sua mulher e o seu próprio filho e começou a sustentar a casa da sua amante e os filhos dela. Um dia, Manuel decidiu anunciar que ia se divorciar de Laura e viver com sua amante. Laura diz de como ele pode ser tão canalha, abandonar ela e seu filho para ficar com uma amante que tinha 2 filhos que não eram nada dele. Manuel rebate dizendo que encontrou um novo sentido para a vida dele. Sua amante foi sincera e isso foi o bastante, e ela o fazia feliz. Ele já considera os 2 como seus filhos e gostava deles. Falou para ela seguir sua vida e cuidar do filho deles, que um dia ele iria entender. Laura fica arrasada com o descaramento de seu esposo. O homem faz as malas e deixa a casa. O filho chorando diz: Não. Papai. Não deixe a gente. Manuel responde: Você vai entender, garoto, o que é o amor. Quando crescer, fique com sua mãe. Eu quero ser feliz. E deixa a casa. A mãe e o filho se abraçam e o mundo deles desmorona ali mesmo. Uma semana depois, Fernando está saindo da escola e em um parque, vê Manuel brincando com um menino e uma menina, e viu que eles estavam com brinquedos caros e roupas caras, muito mais bonitas que aqueles que Manuel dava para ele. Fernando vai até seu pai para abraçar ele, então Manuel afasta seu filho dizendo para ele sair dali, que ele estava ocupado com seus filhos. Isso deixa o coração de Fernando partido e ele saiu dali triste. Chega em casa e conta toda a situação para sua mãe, como Manuel não ajudava mais na casa e nem com os gastos. Laura decide ir procurar Manuel e vai na casa de Marta para pedir ajuda de seu ex-marido. A amante que agora era sua esposa pede para ela não aparecer mais, que Manuel era o seu homem. Manuel aparece na frente da porta e diz para Laura se mandar e caçar o seu rumo, que Marta era a mulher de sua vida, e os filhos dela eram sua família agora. Ele estava feliz e para não incomodar mais a vida deles. Aquilo foi a gota d'água para Laura. Laura em sua casa abraça seu filho e diz: Filho, fica tranquilo, vamos vencer tudo isso juntos. Não precisamos do seu pai para seguir adiante. Nós vamos vencer tudo isso juntos. Com essas palavras, o garoto chorou e ficou ao lado de sua mãe. 13 anos depois, Fernando agora era um homem famoso que, graças aos esforços e trabalho duro de sua mãe, ele se tornou um famoso personal trainer que tinha academias e estava dando uma entrevista em um canal de TV. Então Manuel liga para ver a entrevista. Marta e seus filhos ficam ao seu lado para ver. Então a repórter pergunta quem ajudou a crescer. Ele diz que agradece a sua mãe que se esforçou por ela, e diz o nome dela, Laura. Então Marta e Manuel sacam que o entrevistado era Fernando. Manuel começa a se emocionar, mas logo vai ver que isso vai se tornar decepção. Os enteados estão ali vendo a entrevista, junto a seu padrasto que eles amavam como pai e sua mãe. Então a repórter pergunta sobre seu pai. Fernando naquele momento diz: Na verdade, eu fiquei órfão de pai aos 12 anos, meu pai morreu há 13 anos. Manuel fica congelado com o que Fernando disse. Como assim morreu? Eu estou vivo. A repórter pergunta como seu pai morreu, e Fernando responde: O meu pai morreu quando ele largou a minha mãe para viver com sua amante e criar os filhos dela como se fossem dele. Sim. Foi nesse quesito que ele morreu. Eu tive que me esforçar para chegar onde estou. Não graças ao homem que me deu a vida e me abandonou por uma amante e seus filhos. Mas a minha mãe que ficou ao meu lado esse tempo todo. Ela me ajudou a crescer, se sacrificou diariamente por mim, enquanto ele simplesmente morreu. Naquele momento, Manuel ficou completamente pasmo e amparado por Marta e seus enteados. Ele passou mal.
O enteado diz que Manuel era o pai dele e nada iria mudar isso. A enteada também fica ao lado de seu padrasto papai, como ela chamava carinhosamente. No dia seguinte, Manuel descobre o número de Fernando e liga para ele e diz: Seu ingrato. Eu te dei a vida. Como pôde fazer isso comigo? Era só ter me procurado para explicar tudo e não fazer isso comigo. Que decepção. E Fernando responde: O senhor me trocou e minha mãe por sua amante e seus filhos, agora deve arcar com as consequências de sua atitude. Nunca esqueci a humilhação no parque quando eu era criança. Não tenho mais nada com você. Quando ficar velho, peça para seus enteados cuidar de você. Porque comigo não terá isso. E Fernando desligou o telefone na cara de seu pai. Manuel jogou o telefone no chão e gritou de raiva. Desse dia em diante, Manuel, Marta e seus enteados não foram bem vistos naquela cidade. Por onde passavam, os olhares de desprezo e indignação estavam estampados na cara dos vizinhos e conhecidos. Então Manuel e ele se mudaram de cidade e procuraram esquecer tudo aquilo que ocorreu ali. Já Fernando cuidou e amou sua mãe. Ele casou e tem um filho. Já Manuel vive com seus enteados e sua esposa Marta em outra cidade, longe das fofocas e dos olhares de desprezo do povo da sua cidade natal, depois que Fernando destruiu a reputação dele com uma entrevista. Nunca mais ele viu Fernando e não quis saber mais dele. E Fernando não sente nenhuma falta de Manuel, não esteve presente em 13 anos, então não teria por que se compadecer de um estranho que virou as costas para ele. Moral da história: as más ações sempre retornam contra quem as pratica, nada fica impune pela vida e pelo destino, e uma hora, a conta chega. O que você achou desta história? Escreva nos comentários. E deixe sua opinião. Se inscrevam no canal e clique nos vídeos da descrição e fortaleçam o nosso trabalho.